disse ali, e você vai encontrar registros no livro de Marcos, Mateus e Lucas. Às vezes, quando a gente escolhe um evangelista para falar e a gente dá uma informação que você fala, mas isso não está escrito aqui, não está escrito naquele evangelho, Marcos, mas está escrito em Mateus ou pode estar registrado em Lucas ou até em João. Então são 4 evangelistas que formam um único evangelho, cada um tem uma ótica, cada um tem uma visão sobre o assunto, então eles falam aquilo que eles acham pertinentes falar e escrever, até porque escreveram para povos diferentes, um escreveu para os judeus, outro para os romanos, outros escreveram para os gregos, e João escreveu para a igreja, para a mistura, para os gentios todos. Então é importante explicar algumas coisas muito importantes aqui, porque Jesus viveu alguns infortúnios, algumas situações muito desagradáveis aqui em Nazaré. Ele sendo filho de Deus, servo do Senhor, querendo curar, querendo operar milagres, mas não pôde operar ali muitos milagres, porque a Bíblia diz que eles enfrentaram, que Jesus, que eles foram incrédulos, ou seja, eles tinham um espírito de incredulidade neles. Então, a primeira coisa que nós precisamos jogar fora é a nossa incredulidade, que é a falta de fé, que é não acreditar no milagre, ser aquele que só acredita vendo. A gente precisa crer na manifestação do poder de Deus. A segunda coisa que Jesus enfrentou ali foi a rejeição deles, que para mim é a raiz de todos os sentimentos tóxicos que uma pessoa tem. Quando você vê uma pessoa com comportamentos e sentimentos tóxicos, pode ter certeza que já sofreu rejeição, porque essa raiz chamada rejeição, ela é terrível. Todo ser humano nasceu para ser amado, e quando você não é amado, é rejeitado pela sua cor, pela sua religião, pela sua cultura, pela sua forma de ser, você naturalmente se revolta, se rebela, se ira, encoleriza, e o pior é que você não só tem esse sentimento tóxico, como você contamina. E a Bíblia fala que Jesus ali viveu isso, mas ele jogou essas coisas fora. O texto diz que Jesus começou a ensinar na sinagoga, num sábado, operou ali milagres. Quando ele já foi rejeitado por ter operado milagre no sábado, não é? Ele foi rejeitado também pelo fato deles dizerem: esse não é filho de José, filho de Maria, não estão conosco os seus irmãos, o carpinteiro, ou seja, pela sua profissão também fora rejeitado. Ou seja, Nazaré é uma cidade que Jesus gostaria de ter feito ali muitos milagres e não pôde fazer, e chega a dizer: não há profeta que tenha honra na sua própria terra. É verdade. Então você observa como que Jesus sofreu em Nazaré, a ponto de Jesus citar Isaías 61: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a pôr em liberdade os oprimidos. Esse texto que você já conhece. E quando Jesus acabou de falar isso, ele disse: acabou de cumprir esta profecia do profeta Isaías. E eles então se encolerizaram, se enfureceram, a ponto de desejar matar Jesus. O Monte do Precipício também é chamado Monte do Salto, porque uma versão bíblica diz que Jesus saltou de lá, ou seja, caindo um despenhadeiro aí de 9 metros. Mas outros
na maioria das versões fala que foi um precipício, e eu prefiro acreditar nesta, de que Jesus saiu por entre eles, ou seja, Jesus agachou-se e fugiu do meio da multidão. E já uma outra versão que diz que vieram os anjos, tomaram Jesus de entre a multidão, tão grande era a fúria deles, e o escondeu numa caverna. Então, para você ver como que foi uma situação desconfortável, difícil que Jesus viveu em Nazaré, ou seja, um povo com um coração muito endurecido. Jesus tinha sido criado ali, e a maior tristeza de Jesus e a exclamação dele não foi pela rejeição, pela amargura que eles lhe causaram, não, foi por ele querer ajudar aquelas pessoas, querer fazer os milagres, e não pôde fazer ali, a Bíblia diz, senão alguns poucos milagres. Marcos capítulo 6 está escrito isso. Lucas capítulo 13, versículo Lucas capítulo 13, versículo 16 a 30 fala sobre isso. E Mateus capítulo 13. Esses textos aí fazem menções do nome de Jesus, do lugar que ele foi criado, fala também dos irmãos de Jesus, da rejeição que ele sofreu, e fala também das irmãs de Jesus. Então Maria não permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. Então a Bíblia mostra claramente, no livro de Marcos, no capítulo 6, que Jesus tinha irmãos, 4 irmãos, ainda diz o nome deles, e tinha também irmãs, não fala o nome delas, mas fala, o texto nos mostra que ele tinha irmãs. Então José, Simão, Judas, que eram irmãos do Senhor. Já vou ler para você o texto e você vai entender melhor o que eu estou falando. É bom fazer as afirmações bíblicas e lhe mostrar. Então o texto diz assim, ó: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Mateus fala, um lugar onde fora criado. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo maravilhavam-se, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora, a maior tristeza de Jesus que Marcos registrou está aqui, ó: não pôde fazer ali nenhum milagre. Você vê o poder que a incredulidade tem de impedir um milagre acontecer. Não pôde, Jesus foi impedido de fazer ali milagres por causa da incredulidade deles, senão curar alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É bom ler também o que diz Mateus. Mateus, ele fala no capítulo 13, versículo 58. Eu vou ler para você o que acontece aqui nesse monte do salto, monte do precipício. Lá ele vai te explicar a parte geográfica. Então já estou te dando aqui a devocional, pode estar chovendo lá, e aqui você já aproveita. Então em Mateus capítulo 13, versículo 58, que a gente está acompanhando aí na Bíblia, ou está anotando, eu vou mostrar para você. Versículo 53, vou começar aqui. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali.
Marcos só fala que ele deu os ensinamentos. Já Mateus mostra a parábola do fermento, a parábola do semeador, a parábola do joio, trigo, a parábola da rede, da pérola, do tesouro escondido, né? Mostrando para eles, tentando converter a parábola do grão da mostarda sobre a fé. Jesus está trabalhando para que eles quebrem a incredulidade, tenham fé como um grão de mostarda, né? Jesus trouxe um sermão ali, explicando a parábola dos terrenos, dos corações, corações que tinham espinho, que eram terras que tinham espinho, outras duras, outras não era terra dura, à beira do caminho, outro era pedregosos. Jesus dá esse sermão, e quando Jesus dá esse sermão, eles ficam enfurecidos com essas palavras. Jesus fala sobre as coisas velhas, sobre as coisas novas. E aí ele termina no 53 dizendo: tendo Jesus proferido essas parábolas, que são comparações, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizem: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E Lucas, então, como um médico, né, o médico também deve conhecer um pouco do estado da alma do seu paciente, até porque muitas doenças podem ser psicossomáticas. Então, por isso que eu acredito que Lucas escreveu algo mais profundo sobre esse sentimento de rejeição e amargura que Jesus sofreu aqui. O texto fala assim no versículo 16 de Lucas 4: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga. Ele dá o relato completo de tudo que eu já disse, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todos lhe davam ouvido e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíram dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz também aqui nessa terra. Então você imagina, eu mostrei para você que em Cafarnaum Jesus operou tantos milagres, que eles não tinham conta de quantos foram curados. O centurião teve tanta fé que disse: não precisa ir na minha casa, mande uma palavra, meu criado vai sarar. Eu pergunto, né, o que mudou hoje em relação a nós, a esta geração? Nada. Algumas pessoas têm muita fé e outras não têm nenhuma fé. Muita gente tem confiança no que Deus faz, mas outros ainda não têm. Então o texto diz: faça como fizestes lá em Cafarnaum. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom.
Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Escutem isso. E levantou-se e expulsaram-no da cidade. Ou seja, além deles não aceitarem a mensagem, o expulsaram e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada a sinagoga, é claro, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, ou seja, sorrateiramente, ali, sem que eles percebessem, Jesus fugiu. Há situações que nós precisamos fugir. Jesus fugiu. Jesus poderia ter pedido anjos, poderia ter pedido que descesse fogo do céu ali, mas não era a hora, e ele pega e ele saiu por entre eles. Jesus, porém, passou por entre eles, se retirou, né? Então você vê que no lugar que eles poderiam ter experimentado grandes milagres, perderam grandes oportunidades por causa da rejeição deles, da incredulidade deles. E do último sentimento que eu quero falar, que é pecado, que é a amargura. A amargura é o pecado mais contagioso do mundo, e é ele que te priva da graça de Deus. Se você ler a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, você vai encontrar: procurai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E o texto vai além, dizendo que muitas pessoas são privadas da graça de Deus. Ou seja, a amargura é um sentimento tão terrível que impede você alcançar as bênçãos. Ela encobre o rosto de Deus de você. A amargura é mais contagiosa, amados, do que o Covid-19. Então, é um sentimento que muitos viveram na Bíblia. Por exemplo, Ana era uma pessoa amargurada de espírito, porque Eucana tinha uma mulher, outra mulher, chamada Penina, e essa a rivalizava todos os dias, dizendo que ela podia dar filho a Eucana e ela não podia dar. E Ana não podia ter filhos. Então ela fala: eu sou uma mulher amargurada de espírito. Você vê a briga entre Raquel e Leia, a ponto dessa mulher sentir tanta amargura que ela diz assim: dai-me filhos se não morro. E ela gera um filho e depois morre mesmo. Você vê a mesma amargura encontrada na vida de Caim e Abel. Mas Caim foi quem teve o sentimento de amargura a ponto de assassinar o próprio irmão. O primeiro assassinato que aconteceu no mundo foi de um pastor. Então, nós precisamos pegar esses sentimentos de amargura. Não é difícil você identificar uma pessoa amargurada e repreender esse espírito, porque ele te priva de receber a graça de Deus. Que Deus te abençoe e nos livre da rejeição, da amargura e nos livre da incredulidade. Quantos dizem amém? Amém. Obrigado, apóstolo. Nós vamos saber